A gente continua ao vivo com a repórter Mariana Janjaco, nossa correspondente em Nova York, porque 2 pontos aqui a destacar. O primeiro, o que ela mesma acabou de trazer, a dificuldade que o governo americano pode encontrar para conseguir realmente deportar todos esses imigrantes ilegais. O número que se faz por alto é que chegue a pelo menos 10 a 14 milhões de imigrantes ilegais neste momento lá nos Estados Unidos. E um outro ponto importante para se destacar nessas operações contra imigrantes ilegais é que agora as autoridades migratórias dos Estados Unidos vão fazer batidas, operações em locais determinados atrás de estrangeiros sem a documentação legal para estar no país. É exatamente essa busca ativa que está assustando e muito os imigrantes. E Mariana, esse número de 538 presos até agora neste governo Trump, nesses 5 dias de governo Trump, de segunda até hoje, houve alguma atualização? Esse é o número mais recente que nós temos. Isso, esse é o número mais recente que nós temos, o número divulgado hoje, Márcio, pela porta-voz da Casa Branca também nas redes sociais, e ela disse que esse número inclui o seguinte: são 538 imigrantes ilegais criminosos, é assim que a porta-voz da Casa Branca descreve essas pessoas que foram detidas pelas autoridades de imigração, incluindo um suspeito de terrorismo, 4 integrantes da organização venezuelana Tren de Aragua e vários condenados por crimes sexuais contra menores de idade. É isso que diz a Casa Branca sobre essas pessoas que foram detidas. Lembrando que a Casa Branca, o presidente Donald Trump, disse que iria começar essa operação de deportação por aqueles imigrantes sem documentação considerados criminosos, ou seja, acusados por algum crime, condenados por algum tipo de crime. A gente conversou também com organizações dos direitos dos imigrantes que dizem que, na verdade, muitos dos imigrantes que vêm para cá, a maioria não quer problemas, então não é criminosa como Donald Trump diz, mas ele fala muito sobre isso, inclusive usou bastante durante a campanha o caso de Laken Riley, aquela moça de 22 anos de idade que foi brutalmente assassinada por um imigrante da Venezuela que estava aqui sem documentação, já tinha sido detido por um crime e depois liberado. Então Trump chegou a assinar o decreto e nomeou esse decreto, batizou o decreto com o nome de Laken Riley, dessa moça, o decreto exigindo que as autoridades prendam imediatamente qualquer imigrante sem documentação que seja acusado por algum crime. Agora, essas batidas, Márcio, fazem parte então dessa operação, batidas de autoridades da imigração em vários locais, em locais de trabalho, e agora podem acontecer também em escolas e igrejas. E como você disse, isso está causando muita apreensão entre a comunidade de imigrantes, porque o ex-presidente Joe Biden tinha acabado com a política de batidas como essa em locais de trabalho. Agora Donald Trump voltou, então a gente já tem notícias de operações como essa das autoridades de imigração entrando em lugares como mercados, construções, lugares em que a gente sabe que imigrantes sem documentação costumam trabalhar, costumam achar emprego aqui nos Estados Unidos. Então essas autoridades entram e começam a perguntar, pedir pelos documentos das pessoas. E aí na busca, tentando encontrar justamente pessoas que estejam aqui, que sejam imigrantes e estejam aqui sem a documentação necessária para realmente estarem nos Estados Unidos. E aí essas pessoas então são detidas e depois com o objetivo, claro, de serem deportadas. Então essas operações já estão acontecendo, realmente estão criando um clima de muita apreensão, de muito medo entre essa comunidade de imigrantes. Uma dessas buscas aconteceu aqui perto de Nova York, em Newark, uma cidade de Nova Jersey, estado vizinho aqui de Nova York. O prefeito de Newark, inclusive, disse que a operação aconteceu sem um mandado, que teoricamente não pode acontecer, mas as autoridades de imigração disseram que era uma busca assim, que poderia sim acontecer, que faz parte dessa operação de deportação. Então agora as autoridades, inclusive locais das cidades e dos estados que protegem a comunidade de imigrantes, como é o caso aqui de Nova York, estão estudando ainda como agir frente a isso, frente a essas mudanças agora anunciadas por Donald Trump, que já estão valendo, já estão acontecendo na prática, Márcio.